Era uma manhã de segunda-feira quando Maria Conceição chegou à mansão dos Almeida como sempre fazia há 3 anos. Seus passos eram silenciosos no mármore frio do hall de entrada, e ela carregava consigo aquele sorriso discreto que sempre mantinha, mesmo quando o peso das contas em atraso machucava seu coração. Maria tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque simples, e mãos calejadas de tanto trabalhar. Era viúva há 10 anos, criava sozinha sua filha Júlia de 16 anos, e todos os dias pegava 2 ônibus para chegar até aquela mansão no bairro mais nobre da cidade. O que ela não sabia é que naquele dia, em menos de 20 minutos, sua vida mudaria para sempre. E tudo começaria com um grito desesperado vindo do andar de cima. Mas antes de eu contar o que aconteceu, você precisa entender quem era Eduardo Almeida. Aos 38 anos, ele era dono de uma das maiores construtoras do país. Homem frio, calculista, que tratava os funcionários como números numa planilha. Havia perdido a esposa num acidente de carro 2 anos antes, e desde então criava sozinho o pequeno Gabriel, de apenas 1 ano e meio. Eduardo nunca dirigia uma palavra gentil para Maria. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária. Invisible. Dispensável. Mais um salário na folha de pagamentos. Naquela manhã, Eduardo estava no escritório quando ouviu o choro estridente de Gabriel vindo da cozinha. Não era um choro normal. Era um som desesperador, sufocante, que fez seu sangue gelar nas veias. Maria estava no andar de cima, arrumando os quartos, quando esse mesmo grito a atingiu como um raio. Sem hesitar, ela largou tudo e desceu as escadas correndo, seu coração batendo descompassado. A cena que ela encontrou na cozinha a deixou em pânico. O pequeno Gabriel estava na cadeirinha, com o rosto roxo, as mãos pequeninas agarrando o próprio pescoço, lutando desesperadamente por ar. A babá, Fernanda, estava aos gritos, completamente em desespero, sem saber o que fazer. Ele estava comendo as frutinhas picadas, gritava Fernanda, de repente começou a engasgar. Não consigo tirar. Não consigo tirar. Eduardo chegou correndo na cozinha no exato momento em que Maria já estava tirando Gabriel da cadeirinha. Seus movimentos eram precisos, decididos, como se ela soubesse exatamente o que fazer. O que você está fazendo? Gritou Eduardo, tentando tomar a criança dos braços dela. Mas Maria não soltou. Com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma, segurou Gabriel contra seu peito e disse: Senhor Eduardo, eu sei o que fazer. Por favor, confie em mim. Havia algo na voz dela, uma certeza inabalável, que fez Eduardo recuar um passo. Maria virou Gabriel de bruços em seu braço esquerdo, apoiando o peitinho dele na palma da sua mão. Com a outra mão, começou a dar pequenas batidas firmes entre as omoplatas da criança, contando mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5. Nada. O rosto de Gabriel estava ficando cada vez mais roxo. Eduardo sentia como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Chama a ambulância, gritou para babá. Mas Maria continuou. Virou Gabriel de costas, apoiou a cabecinha dele em sua mão, e com 2 dedos começou a fazer compressões rápidas no peitinho, logo abaixo da linha dos mamilos. 1, 2, 3, 4, 5 compressões. Então voltou para as batidas nas costas. Os segundos passavam como horas. Eduardo estava desesperado, vendo seu filho lutar pela vida nos braços da faxineira. Fernanda chorava nos cantos, repetindo sem parar: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. De repente, após mais 5 compressões no peitinho, Gabriel tossiu. Um pedaço pequeno de uva saiu voando de sua boca. E então, como um milagre, ele começou a chorar. Um choro alto, forte, o mais belo som que Eduardo já havia escutado na vida. Maria segurou Gabriel contra o peito, balançando-o suavemente, sussurrando palavras doces: Pronto, meu bebê, pronto. Tudo bem agora. Mamãe Maria está aqui. Ela disse Mamãe Maria, sem perceber, as palavras saindo naturalmente do seu coração. Eduardo ficou parado, observando aquela cena. Maria, a faxineira que ele mal notava, tinha acabado de salvar a vida do seu filho.
Ela sabia exatamente o que fazer quando ele, o pai, estava completamente perdido. Como você soube fazer isso? Perguntou Eduardo, a voz ainda tremula. Maria olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas que ela tentava segurar. Minha filha quase morreu engasgada quando era pequena, Senhor Eduardo. Aprendi primeiros socorros no posto de saúde depois disso. Nunca mais quis me sentir desesperada sem saber o que fazer. Gabriel havia se acalmado nos braços de Maria, agarrando-se ao uniforme dela como se ela fosse sua tábua de salvação. Eduardo estendeu os braços para pegar o filho, mas Gabriel começou a chorar novamente, se agarrando ainda mais forte a Maria. Ele está assustado, disse Maria gentilmente. Deixa eu ficar com ele mais um pouquinho? Eduardo assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em anos, ele olhou realmente para Maria. Viu a gentileza em seus olhos, a forma carinhosa como ela segurava Gabriel, como se ele fosse o próprio filho dela. A ambulância chegou 15 minutos depois, mas Gabriel já estava bem, brincando nos braços de Maria. Os paramédicos confirmaram que ela havia feito tudo certo, que suas ações rápidas e precisas haviam salvado a vida da criança. Depois que todos foram embora, Eduardo ficou sozinho na cozinha com Maria e Gabriel. O silêncio era pesado, carregado de emoções que ele não sabia como processar. Maria, ele disse finalmente, a voz mais suave do que ela já havia escutado. Eu não sei como te agradecer. Ela balançou a cabeça, ainda segurando Gabriel, que havia adormecido em seus braços. Não precisa agradecer, Senhor Eduardo. Qualquer mãe faria o mesmo. Qualquer mãe. Eduardo repetiu, intrigado. Maria corou. Desculpe, senhor. Eu sei que não sou a mãe dele. É só que, às vezes quando estou cuidando da casa, quando vejo ele brincando, eu me imagino cuidando dele como se fosse meu neto. Eduardo sentiu algo se mover dentro do peito. Você tem netos, Maria? Não, senhor. Só tenho minha Júlia. Ela tem 16 anos. Maria hesitou antes de continuar. O sonho da minha vida é ver ela formada na universidade. Estou juntando dinheiro há anos para isso. Eduardo observou Maria segurando Gabriel com tanto carinho, e uma pergunta que ele nunca havia feito antes veio à sua mente: Maria, você gosta de trabalhar aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Em 3 anos, Eduardo nunca havia demonstrado interesse pela opinião dela sobre qualquer coisa. Gosto sim, senhor Eduardo. O senhor sempre foi um patrão justo, paga em dia, me dá folga quando preciso. E o Gabriel? Ela olhou para a criança dormindo em seus braços, ele é um anjo. Por que você nunca me disse que sabia primeiros socorros? Maria baixou os olhos. O senhor nunca perguntou, senhor Eduardo. E além do mais, eu sou apenas a faxineira. Não pensei que fosse importante. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Apenas a faxineira. Como ele havia sido cego por tanto tempo. Aquela mulher que ele mal notava conhecia seu filho melhor do que a própria babá. Ela tinha salvado a vida de Gabriel com conhecimentos que ela havia buscado por amor à própria filha. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de Maria para sempre. Maria, eu preciso te fazer uma proposta. Ela ergueu os olhos, surpresa. Fernanda vai ser demitida hoje. Ela entrou em pânico na primeira emergência e quase custou a vida do meu filho. Eu quero que você seja a babá do Gabriel. Maria quase deixou Gabriel cair. Senhor Eduardo, eu não entendo. O senhor quer que eu cuide do Gabriel? Mais do que isso. Eu quero que você venha morar aqui. Há um quarto de empregada no andar de baixo que você pode usar. Sua filha também pode vir, se quiser. Vou pagar o dobro do seu salário atual. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Maria. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga sim, Maria. Gabriel precisa de você. E eu acho que eu também.
Maria olhou para Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços, depois para Eduardo, que pela primeira vez estava mostrando vulnerabilidade. Posso pensar até amanhã, senhor Eduardo? Claro. Mas Maria, obrigado. Obrigado por salvar meu filho. Obrigado por estar aqui quando eu mais precisei. Naquela noite, Maria voltou para sua casa na periferia com o coração em festa. Contou tudo para Júlia, que ficou extasiada com a possibilidade de morar numa mansão e estudar numa escola particular. Mas Maria tinha medo. Medo de acreditar que aquela mudança era real, medo de que Eduardo mudasse de ideia. Medo de não ser suficiente para cuidar de Gabriel da forma que ele merecia. Na manhã seguinte, ela chegou à mansão mais cedo do que nunca. Eduardo a estava esperando na cozinha, Gabriel no colo, brincando com um brinquedinho. E então, Maria? Qual é sua resposta? Maria respirou fundo. Sim, senhor Eduardo. Aceito. O sorriso que Eduardo abriu foi o primeiro sorriso genuíno que ela via no rosto dele em 3 anos. Gabriel, disse Eduardo, se aproximando com a criança. A mamãe Maria vai cuidar de você a partir de agora. Gabriel estendeu os bracinhos para Maria, balbuciando mamamá, com um sorriso banguela que derreteu o coração de todos os presentes. E foi assim que a vida de Maria Conceição mudou completamente. Em poucos dias, ela e Júlia se mudaram para a mansão. Júlia foi matriculada no melhor colégio particular da cidade. Maria passou a cuidar de Gabriel com todo o amor que uma mãe verdadeira poderia ter. Mas o que ela não imaginava é que Eduardo havia mudado também. Depois de quase perder Gabriel, ele começou a repensar suas prioridades. Começou a chegar mais cedo do trabalho para jantar com Gabriel e Maria. Começou a notar pequenos detalhes, como Maria cantava baixinho para Gabriel dormir, como ela havia decorado todas as preferências da criança, como Gabriel sorria quando a via chegar no quarto dele de manhã. 3 meses depois do incidente, Eduardo chegou em casa e encontrou uma cena que o fez parar na porta da sala. Maria estava sentada no chão, Gabriel no colo, e Júlia ao lado, todos rindo de algo que estava acontecendo na televisão. Pareciam uma família. Uma família de verdade. Boa tarde, disse Eduardo, entrando na sala. Gabriel imediatamente estendeu os braços para o pai, gritando Papa. Papa. Mas foi o que aconteceu a seguir que fez o coração de Eduardo disparar. Gabriel olhou para Maria e disse claramente, Mama. Maria ficou vermelha. Desculpe, senhor Eduardo. Eu tentei ensinar ele a me chamar de tia Maria, mas ele insiste em... Não, Eduardo interrompeu, se sentando ao lado dela no chão. Deixa ele te chamar de Mama. Você é mais mãe para ele do que qualquer outra pessoa poderia ser. Naquele momento, olhando Gabriel passar dos braços de Maria para os seus, Eduardo percebeu algo que o assustou, ele estava se apaixonando. Não apenas por Maria, mas por aquela vida, por aquela família que eles haviam formado sem perceber. Mas Eduardo era um homem orgulhoso. Como poderia se apaixonar pela faxineira? O que as pessoas diriam? Como explicaria para seus amigos empresários que estava namorando a empregada? Por semanas, ele lutou contra aqueles sentimentos. Tentava manter a distância, ser formal, lembrar Maria do lugar dela. Mas era impossível. Gabriel claramente preferia Maria a qualquer outra pessoa. E Eduardo? Eduardo sentia uma paz ao lado dela que nunca havia experimentado. A gota d'água veio numa noite de quinta-feira. Eduardo havia chegado em casa exausto após um dia péssimo no trabalho. Um contrato milionário havia caído, ele havia brigado com os sócios, e estava se sentindo fracassado. Encontrou Maria na cozinha, preparando o jantar. Gabriel estava no chiqueirinho, brincando com blocos coloridos. Boa noite, senhor Eduardo, disse Maria, notando a expressão carregada no rosto dele. O jantar está quase pronto. Fiz aquele estrogonofe que o senhor gosta. Eduardo apenas assentiu, pegou Gabriel no colo e se sentou à mesa. Maria serviu o jantar em silêncio, respeitando o humor dele. Foi quando Gabriel, sentado na cadeirinha alta,
Começou a fazer gracinhas para tentar fazer o pai sorrir. Jogava beijinhos, fazia caretinhas, balbuciava palavras engraçadas. Mas Eduardo estava mergulhado em seus problemas. De repente, Gabriel começou a chorar. Um choro forte, desesperado, que fez Eduardo sair do transe. O que foi, Gabriel? O que aconteceu? Maria se aproximou rapidamente. Senhor Eduardo, posso? Eduardo assentiu. Maria pegou Gabriel no colo e imediatamente a criança se acalmou. Ela começou a cantar baixinho, uma cantiga de ninar simples, balançando Gabriel suavemente. Eduardo observou aquela cena e algo dentro dele se quebrou. Ali estava uma mulher que amava seu filho mais do que a própria vida, que havia salvado Gabriel quando ele estava desesperado, que cuidava deles com um carinho que ele nem sabia que existia. Maria, disse Eduardo de repente. Ela parou de cantar e olhou para ele. Senta aqui comigo. Maria hesitou. Senhor Eduardo, eu. Por favor. Ela se sentou ao lado dele, ainda com Gabriel no colo. Eduardo olhou para os dois, seu filho e a mulher que havia se tornado essencial em suas vidas. Maria, eu preciso te contar uma coisa. O coração de Maria começou a bater mais forte. Ele descobriu alguma coisa? Estava prestes a demiti-la? Eduardo hesitou, reunindo coragem. Eu me apaixonei por você. O mundo de Maria parou. Ela teve certeza de que havia escutado errado. Senhor Eduardo? Eu sei que é loucura. Eu sei que somos de mundos diferentes. Mas nestes últimos meses, observando você cuidar do Gabriel, vendo como você transformou esta casa num lar. Maria, eu nunca fui tão feliz na minha vida como sou com você aqui. Maria estava muda. Gabriel, como se entendesse a gravidade do momento, estava quietinho em seu colo, brincando com os dedos dela. Eu sei que você pode achar que é apenas gratidão por ter salvado Gabriel. Mas não é, Maria. É amor. Amor de verdade. Eu te amo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Diz que você sente alguma coisa por mim também. Maria olhou para ele, para aquele homem que ela havia visto crescer como pessoa nos últimos meses, que havia se transformado de patrão frio em pai carinhoso, em homem vulnerável. Eu sinto sim, Senhor Eduardo. Mas, como isso pode dar certo? Eu sou uma faxineira. O senhor é um empresário. As pessoas vão falar, vão julgar. Eduardo pegou a mão livre de Maria. Eu não ligo para as pessoas, Maria. Eu ligo para você, para Gabriel, para nossa família. Nossa família? Você, eu, Gabriel, Júlia. Somos uma família, Maria. A família que eu nunca pensei que poderia ter novamente. Naquele momento, Gabriel olhou para Eduardo e disse, Papa, depois olhou para Maria e disse, Mama, e começou a bater palminhas, como se estivesse celebrando. Maria riu através das lágrimas. Acho que alguém aprova. Eduardo sorriu. Então? Você quer tentar? Quer dar uma chance para nós? Maria olhou para Gabriel, depois para Eduardo. Quero sim. Eduardo se inclinou e beijou suavemente os lábios de Maria. Foi um beijo doce, cheio de promessas, enquanto Gabriel ria e batia palminhas entre eles. Um ano depois, Eduardo e Maria se casaram numa cerimônia simples e bonita no jardim da mansão. Gabriel foi o pajem, carregando as alianças numa almofadinha. Júlia foi a dama de honra, radiante no vestido azul que Eduardo havia feito sob medida para ela. Os convidados eram poucos, mas verdadeiros, alguns funcionários da empresa de Eduardo, vizinhos de Maria do bairro antigo, e a família que realmente importava. Durante a festa, Eduardo fez um discurso que não havia um olho seco na plateia. Maria, você entrou na minha vida como faxineira. Mas você limpou muito mais do que minha casa. Você limpou meu coração de toda a amargura, de todo o medo de amar novamente. Você me ensinou que o amor não tem classe social,
não tem preconceito, não tem barreiras. O amor é simplesmente isso: cuidar, proteger, estar presente nos momentos que importam. Gabriel não apenas ganhou uma mãe maravilhosa. Eu ganhei a mulher da minha vida. Maria estava chorando quando chegou sua vez de falar. Eduardo, quando eu entrei na sua casa pela primeira vez, eu nunca imaginei que encontraria uma família. Você me deu não apenas um trabalho, mas um lar. Gabriel me ensinou o que é ser mãe. Júlia ganhou um pai que ela nunca teve. E eu ganhei um amor que eu nem sabia que merecia. 5 anos se passaram. Eduardo expandiu os negócios e se tornou ainda mais bem-sucedido, mas sempre priorizando a família. Maria voltou a estudar e se formou em pedagogia, realizando um sonho antigo. Júlia se formou em medicina e foi aceita numa das melhores universidades do país. Gabriel cresceu cercado de amor, chamando Maria de mama e Eduardo de papa, sem nunca questionar a origem dessa família que o destino havia criado. E sempre que alguém perguntava para Eduardo como ele havia encontrado o amor da sua vida, ele respondia com um sorriso: "Ela salvou meu filho." Mas na verdade, ela salvou a todos nós. Maria ainda se lembrava daquela manhã de segunda-feira quando tudo começou. Uma manhã como qualquer outra, que se transformou no dia mais importante de sua vida. O dia em que uma faxineira pobre salvou um bebê engasgado e ganhou uma família inteira. Porque às vezes os milagres vêm disfarçados de pessoas simples, com mãos calejadas e corações enormes, que aparecem exatamente no momento certo para mudar o destino de todos ao redor. E Gabriel, agora com 7 anos, sempre que alguém perguntava sobre sua família, respondia com orgulho: "Minha mama é a mulher mais corajosa do mundo. Ela me salvou quando eu era bebê, e agora salva todos nós todos os dias com seu amor." Esta é a história de como o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais inesperados, como a coragem pode transformar vidas, e como às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que aprendemos a enxergar com o coração. Porque no final das contas, não importa de onde viemos. Importa para onde vamos juntos. E Eduardo, Maria, Gabriel e Júlia foram juntos para o lugar mais bonito de todos, uma família construída com amor, respeito e gratidão. Uma família que começou com um susto, cresceu com carinho, e se eternizou com amor verdadeiro. Gente, essa história me arrepiou da primeira à última palavra. Vocês acreditam no poder de uma pessoa simples mudar vidas inteiras? Deixa nos comentários, qual foi a situação mais desesperadora que você já viveu com uma criança? E se você conhece alguém que, como a Maria, tem um coração gigante e merece todo o reconhecimento do mundo, marca ela aqui embaixo. Pessoal, histórias assim me fazem acreditar que existe gente boa no mundo. Se essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu, deixa esse like aí que me ajuda demais. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho porque toda semana eu trago histórias que vão mexer com suas emoções. Compartilhe essa história com aquela pessoa que você sabe que vai chorar igual você chorou. Tenho certeza que tem alguém na sua família ou no seu WhatsApp que precisa ouvir essa história hoje. E já aproveita e comenta aí, #MariaHerói se você também acredita que a Maria é uma verdadeira heroína. Quero ver essa sessão de comentários lotada de amor e carinho. Nos vemos na próxima história, que vai ser ainda mais emocionante. Um beijo no coração de cada um de vocês.